Sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade do estudo do Evangelho. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro do Campo Grande. E vamos à nossa prece inicial antes de darmos sequência ao estudo. Primeiramente, agradecemos ao nosso Pai da Vida, que nos oferece a oportunidade da existência. Agradecemos por tudo que temos e tudo que somos. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos amorosos, este pedagogo maior, o nosso irmão, o Mestre Jesus, que nos oferece o modelo a seguir e que nós possamos trilhar a nossa jornada pautada nos ensinamentos deste irmão maior. E convidamos ele a adentrar nos nossos lares e deixar o teu amor, a tua paz, os teus ensinamentos, para que possamos nos revigorarmos diante de tantos desafios, pois os seus ensinamentos são um refrigério, para os nossos dias de luta. Agradecemos também ao nosso anjo guardião, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, os espíritos superiores também, que nos auxiliam nas intuições, nas boas percepções, e envolvidos por todo este carinho, pedimos licença para iniciar o estudo desta semana. Estamos dando continuidade no capítulo 7, o tema central, bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, hoje vamos falar sobre o item, todo aquele que se eleva será rebaixado. E nós vamos discorrer dos itens número 3 ao número 6. E o que estes ensinamentos vêm nos trazer? Esse título, todo aquele que se eleva será rebaixado. Então nós vamos tratar aqui de dois itens que resumem todo a compreensão dessas máximas, desses ensinamentos de Jesus, que é sobre o orgulho e a humildade. Então essas máximas, esses ensinamentos, eles são a consequência do princípio da humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial para essa felicidade futura, para essa felicidade da nossa vida futura, da nossa vida espiritual. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele toma essa condição de uma criança. Ele vem nos mostrar, através do exemplo de uma criança, um modelo de simplicidade, de coração, e fala, será o maior no reino dos céus. Quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. E o que ele está querendo dizer com isso? Quem não tiver nenhuma pretensão
de superioridade ou de infabilidade. Aqui nós estamos falando de uma elevação espiritual. Então, aquele que se coloca aqui no mundo material, ele dá o exemplo de uma criança, né? Simples como uma criança, né? Aquele que tem a simplicidade de coração, ele será elevado. Então, ele é o maior no reino, né, dos céus. E aquele que se coloca numa condição de conduta, né, de simplicidade, de ter um coração bondoso, né, é aquele que se não é como uma criança, ele não quer dizer como a ingenuidade de uma criança, ele quer mostrar aqui como que uma criança, ela exatamente ela é pura, né? Ela não tem essa condição ainda que nós temos do apego das coisas materiais. Então a criança, ela tem essa humildade, ela é moldada, ela é flexível, né? Ela é obediente, ela aceita as regras. Então é nesse sentido que ele compara, né, como a simplicidade de uma criança. Não é para a gente ser como criança e fazendo coisas assim, atitudes de criança, né? Coisas ainda da infância, e sim no sentido da humildade, da simplicidade, da obediência às regras, né? Então a criança, ela é assim, ela é flexível nesse sentido de aprender, e ela se coloca, né? Ela não se questiona, ela não humilha ninguém, então ela não tem a malícia, né, que nós vamos adquirindo durante a nossa vida plena. Então é nesse sentido que se fala, né, humildes como a criança. Então ele começa aqui no item número 3, citando Mateus, né, São Mateus. Então, neste tempo, né, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes disseram: quem é o maior no reino dos céus? Então, aqui os apóstolos, né, os discípulos, eles perguntam para Jesus, né, quem é o maior? Então, para a gente entrar, né, no reino dos céus, como que nós vamos ter essa entrada garantida, né? O que nós precisamos fazer? Seria assim, qual seria quais são as condições para a gente entrar, né, nesse reino dos céus? O que nós vamos ter ali, né, nessa condição? E Jesus responde, né, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhe disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes e não tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Então, ele usa a criança como uma simbologia, né? Então, para a gente entrar no reino dos céus, a gente tem que ser simples, humilde, né? Ter esse coração puro, generoso de uma criança. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal qual acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Então Jesus, ele veio, né, nos mostrar, ele veio nos trazer, né, com o advento de Jesus, a nova era, né, a era do amor. Mas esse amor desprendido, né, sem nenhum tipo de interesse. Então, o que Jesus veio nos trazer, né, o que ele preconizou,
Essa, para a humanidade, são os novos valores, os valores morais, são os valores espirituais, e não os valores materiais. Então, a lógica do Cristo são esses valores, diferente dos valores materiais que a gente está acostumado aqui, né, no mundo material. Então, naquele tempo, aquele povo, ele estava condicionado muito a externalizar, né, a quantificar e mensurar o quanto o quanto eu acredito em Deus, mas em relação às coisas externas, às coisas mais ligadas ao mundo material. Então, a quantidade de dinheiro que eu dou, ou os rituais, as oferendas que eu faço, é isso que aquele povo, naquele momento, vivenciava. E Jesus veio nos mostrar uma nova era, essa era do amor, esse entendimento de elevação do espírito, né, dessa transformação moral e dos reais valores, né, esse crescimento moral da civilização. Então, Jesus veio falando do amor, do perdão, da caridade, do amor ao próximo. Então, para nós sermos, né, grandes no reino dos céus, nós vamos ter que adquirir, né, essa condição de sermos humildes servidores aqui, né, no mundo material. Então, olha como é diferente a lógica de Jesus em relação a esse elevar e rebaixar. Então, todo aquele que quer o reconhecimento, né, através desse orgulho, da soberba, e essa ser bajulado aqui no mundo material, quando chegar na espiritualidade, nada disso vai contar. Porque o que realmente nós vamos levar para o nosso crescimento espiritual são os valores morais, que nós vamos adquirindo através dessa nossa humildade, dessa nossa condição de servidores. Servidores do Cristo, através da caridade. Então, é essa condição. Ele continua aqui no item número 4, né? Aqui também uma citação de São Mateus, né? Do capítulo 20, de 20 a 28. E então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com os 2 filhos e o adorou, testemunhando que queria perguntar-lhe alguma coisa. E lhes disse: o que quereis? Ordenai, disse ela, que meus 2 filhos que aqui estão venham assento em vosso reino, tenham assento em vosso reino, uma à vossa direita e a outra à vossa esquerda. Mas Jesus lhes respondeu: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhe disseram: nós o podemos. E ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamados para si, lhes disse: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam,
e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja o vosso escravo, como o Filho do Homem. Não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. Então, aqui nessa passagem, né, uma mãe vinha pedindo pelos seus 2 filhos, para eles serem colocados, né, ao lado de Jesus, cada um de um lado direito e lado esquerdo. Né? Então, aqui, o coração de mãe, né, sempre pedindo pelos seus filhos, né, mas a gente nem sabe o que pede. Primeiro, né, para a gente estar lá, não é nem Jesus que define, né, é o mérito de cada um, né, são o esforço contínuo do avanço espiritual de cada um. E não é um simples desejo de uma mãe, né, querer que os filhos se posicionem numa condição pela qual ainda eles não estão preparados. Então, para seguir Jesus, para estarmos ao lado de Jesus, teremos ainda uma longa trajetória, né? A nossa jornada será árdua, porque acompanhar Jesus, né, requer muita transformação moral, muita humildade, uma condição que ainda nós não nos encontramos. E esse processo de estar ao lado de Jesus, será que nós somos realmente servidores? Porque estar ao lado de Jesus não é nada fácil, não tem bajulação, não tem privilégios, tem muito trabalho, tem muita condição, né, de retirarmos de nós o orgulho, né, o egoísmo que ainda trazemos. Então, é uma pretensão, né, querermos estar nesta condição. Será que realmente vamos enfrentar tudo que Jesus enfrentou? Porque ele não veio aqui numa condição de superioridade das coisas da vida material, né? Ele não era nenhum comandante de exército, ele não tinha luxo, não tinha riqueza, muito pelo contrário. A trajetória de Jesus já começa, né, na simplicidade de nascer no estábulo, né, numa manjedoura, né, numa condição de muita simplicidade. Será que nós estamos nessa condição de estarmos ao lado? Nós estamos aqui como aprendizes, né, nessa condição de aprendizes, de seguirmos o aprendizado através do estudo, através das nossas ações, da nossa capacidade mesmo de colocar em prática tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. E a outra passagem, né, Jesus vai falar no item número 5, né, sobre uma festa, a condição, né, como aquele povo se comportava quando se reunia numa festa. Então vamos fazer a leitura e depois a compreensão. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar uma refeição. E aqueles que estavam lá o observaram. E então, considerando como convidados, escolhiam os primeiros lugares. E eles propôs essa parábola, dizendo: quando fordes convidado para bodas,
não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fores convidado, ide e vos colocai no último lugar, a fim de que quando ele vos tiver convidado, vier, vos diga: meu amigo, subi ao alto, e então isso será o motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Essa passagem está em São Lucas, capítulo 14, versículos de 1 e de 7 a 11. Então vamos lá, né? Esses ensinamentos, né? Jesus, ele ensinava, né? Tinha um método de pedagogia muito simples e fácil de ser entendido para aquela época. Então ele usava esses exemplos dos acontecimentos da vida do cotidiano para falar, né, sobre esses ensinamentos. E ele aproveitou essa passagem que falava sobre uma festa, né? Então, como que nós podemos entender, né, falando aqui sobre o orgulho e sobre a humildade, numa festa, né, numa bolda? Como que a gente se comporta, né? Então, como que nós estamos nos comportando, né, com a nossa vida em relação a essa parábola da festa? Se a gente tomar como exemplo, quando nós vamos a um casamento e nós somos convidados, geralmente, quando a gente chega lá no salão, a gente quer sentar logo, né, naqueles lugares de maior destaque, porque nós sabemos que lá as pessoas vão ser melhor servidas, elas receberão mais atenção, né? Elas ficam numa evidência. Então, quando a gente chega numa festa, a gente quer logo sentar ali e pegar, né, os primeiros lugares. E os organizadores das festas, né, os buffets, eles já sabem que isso ocorre, né? Então, o que eles fazem para preservar uma certa ordem, né, de critério na festa? Eles colocam aquelas plaquinhas na mesa escrito reservado. Então, quando a gente olha aquelas plaquinhas nas mesas, a gente já sabe que aqueles lugares são as pessoas mais próximas, né? Elas são mais íntimas do casal. Geralmente é o pai, a mãe, são os familiares mais próximos. Então eles ficam num lugar de destaque, né? Onde eles vão receber mais atenção, eles vão ser tratados com uma certa distinção, né? Com algumas regalias. E por que nós achamos, né, como réis convidados, que nós merecemos estar lá na frente? Então, se a gente for para um desses lugares onde as pessoas que vão ficar, elas têm maior importância na vida desse casal, se a gente invadir esse espaço, provavelmente nós vamos ser convidados a nos retirarmos, né, e ocuparmos lugares mais afastados. E a gente vai se sentir constrangido, né? A gente vai se sentir meio melindrado com uma situação dessa, né? Então a gente quer se colocar numa condição
de que merece um destaque, mas que na verdade nós não estamos naquele momento preparados para ocupar aquele lugar. Então nós vamos ter que sentar lá atrás, né? Mesas mais afastados, num lugar que não tem destaque. Agora, se a gente se comporta de forma assim mais comedida, a gente chega de forma mais humilde na festa e se assenta lá já nas mesas mais atrás, né, numa condição que não tem tanto destaque. A gente fica lá no nosso cantinho, observando, né, aproveitando a festa, mas de uma forma mais comedida, de uma forma mais respeitosa, né? De repente, os donos da festa, os noivos, nos convide para fazer parte de um grupo mais próximo aos noivos. E aí sim nós estaremos recebendo um mérito, né, de uma posição melhor, mas não pela nossa escolha, um reconhecimento que nós tivemos, né, daqueles que estão dando a festa. Será que na vida nós não estamos nos comportando, né, de maneira que queremos sempre ser bajulados, paparicados, reconhecidos? E a gente não está com essa bola toda, né? A gente ainda não tem todo esse mérito, mas a gente quer ser tratado como rei, rainha, né? Nessa condição da nossa soberba, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. Então, essa é a nossa condição enquanto elevação espiritual, porque quanto mais nós nos colocamos nessa posição de humildade aqui no mundo material, mais vamos engaranhando recurso, né, para a nossa vida futura, para a nossa elevação moral. Então, essas máximas, né, de hoje, essas parábolas, elas vêm nos orientando, ela vem nos mostrando para que nós possamos fazer uma reflexão, né, desse nosso comportamento aqui no mundo material, né? Nós estamos sempre escolhendo os primeiros lugares, né? Nós estamos querendo sempre sentar na janelinha, né? Escolhendo sempre as melhores posições. Nós estamos valorizando mais a nossa vida material ou a nossa vida espiritual? Porque é exatamente isso, né, que esse tema vem nos mostrar, que nós valorizemos mais a nossa vida espiritual e não aquilo que nos prende aqui na vida material. Porque tudo que é material é efêmero, é passageiro, né? Os títulos, a riqueza que nós adquirimos aqui enquanto estamos de passagem neste mundo é efêmero, isso vai passar. Nós não vamos levar esses títulos, as posses, né, a posição que a gente se encontrava aqui, e sim os nossos bens morais. São esses que vão nos dar a condição de uma elevação futura. Então o Espiritismo, ele vem, né, sancionar essa teoria, né, nos mostrando, através dos espíritos, né, que aqueles que eram pequenos aqui na Terra, né, eles são os maiores, né, eles vão adquirindo essa condição da elevação espiritual.
E os primeiros, né, que levaram e morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes. Então essas são as grandezas que vão nos elevar, as nossas virtudes. O Espiritismo mostra também, né, uma outra aplicação deste princípio. É o princípio das reencarnações sucessivas, onde aqueles que foram, né, os mais elevados numa existência, né, nessa condição material, aqueles que tinham, né, essa necessidade de toda essa soberba, né, de se sentir superior, que não respeitaram as pessoas enquanto, né, na questão do amor e da caridade, esses serão rebaixados à última posição, né, numa existência seguinte. Então não é castigo, é aprendizado, para que a gente possa realmente desenvolver, né, a condição da virtude, né? E se foram dominados aqui pelo orgulho e pela ambição, então esses, as reencarnações sucessivas, né, através da necessidade que o espírito tem, né, de burilar, né, os equívocos, né, que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né, alcançarem, eles vão ter que refazer esse caminho. Então, nós não devemos procurar os primeiros lugares aqui na Terra e nem nos colocarmos acima de ninguém, senão seremos obrigados a descer. Vamos procurar o contrário, ser humilde, ser modesto, porque Deus saberá, né, vos dar o lugar mais elevados aos céus, se o merecer. Então, não somos nós que escolhemos os lugares, né, dessa vida futura. Nós vamos alcançar através do nosso mérito. E esse mérito, ele está atrelado, né, à elevação moral, a conquistas de virtudes. Então, que nós possamos refletir, né, sobre o verdadeiro tesouro que nós buscamos enquanto espíritos, que é a nossa vida futura. E essa vida futura, ela depende deste amor desinteressado, esse amor que Jesus veio nos ensinar, a caridade. Que assim seja, graças a Deus.